é o fim. O poder de Deus foi dado a uma criança. Esse é o título do vídeo, tá? Do canal Viralcraft, que eu não conheço, não faço ideia, tá? Eu tava rolando aqui no YouTube, daí foi me recomendado, cara, eu fiquei, tipo assim, pensando, pô, como é que é o poder de Deus foi dado a uma criança? Eu vou ter que trazer pra ver o que é isso. Eu acho que é algum conto, né? Porque não é possível, óbvio, né? Óbvio que é. Não, foi real, tá? O poder tá numa... de cada uma. Mas eu fiquei interessado, pô. Mas nem vamos enrolar, tá? Então só vamos que eu tô ansioso, quero descobrir o que aconteceu. Mas antes, não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal, comentar o que tu quer que eu assista. Todo dia, 8 da noite, tem vídeo pra vocês, tá? Então só bora que eu tô ansioso, cara. Eu tô ansioso pra ver aqui, Bom, então vamos lá ver qual é que é disso aqui, né? Dei uma puladinha nos primeiros segundos, né? Que é ele falando da BGS e tudo mais, mas vamos focar aqui na vibe aqui, cara. É o fim, o poder de Deus foi dado a uma criança, De um what the assunto aqui fuck? que me pedem faz um tempinho já, que eu não tinha dado muita Ok. importância ali no início, mas depois que eu parei pra ver melhor, até que é interessante. E que assunto é esse? Existe um programa muito antigo, lá dos anos 60, que foi criado pelo Ron Serling, que se chama Twilight Zone. E Não faço o que ideia. é esse tal Twilight Zone? É um programa de TV que fala sobre histórias envolvendo ficção científica, terror, suspense e mistério. Tudo que a galera do terror mais gosta, né? Sim. Tudo que você que tá mais assistindo é quem mais gosta. Ele tem um total Amo de pra 5 caramba. temporadas e Passou no SBT? 156 Capaz que não. episódios. Então ele foi muito famoso lá nos Estados Unidos e rendeu muitos episódios e muito dinheiro. Sim. E ele ficou muito famoso porque ele é muito bom e aborda histórias muito interessantes. E uma em específico é a que me pedem mais pra falar aqui, que é um conceito que eu achei muito interessante de se abordar aqui, porque é uma dúvida de muita gente, que é, e se por exemplo, uma criança ganhasse onipotência? Bom, a Twilight Zone já teve a cortesia de responder essa pergunta pra gente. E lhes apresento It's a Good Life, ou É uma Boa Vida. Só antes, eu não posso deixar de citar, claro, que o canal agora tem parceria com a loja. Então, se eu fosse você, eu já garantiria a minha estampa. Parabéns, Máscara mano, da é isso, erudição, pô. som frenético e a revolta. O link tá aqui na descrição, no comentário fixado ou na própria loja do canal. Então, sem mais enrolações, vamos pro assunto. Bora. Pô, eu tô interessado. Life começa com uma narração que conta mais ou menos o que tá acontecendo e onde tá acontecendo. Essa história se passa em Pikesville, em Ohio. É claro que tinha que ser em Ohio. Tudo o que acontece de estranho no mundo tem que ser em Ohio. O narrador fala que lá reside um monstro. E esse monstro tem poderes simplesmente divinos. Como assim poderes divinos? Ele é capaz de manipular o mundo ao seu redor. E isso, inclusive, me traz flashbacks de horror cósmico. Lovecraft. Mas... Não, calma aí, não. Pra mim, parece aquele guri lá, o Jesse Turner do Supernatural lá, que era o anticristo. Não sei se vocês estão ligados que ele aparece num episódio só e depois o cara transforma o Castiel no boneco, cara. Pô, me lembrou dele, cara, que ele podia fazer tudo. Ele podia só falar, eu não quero mais que anjos existam. E não existir, sabe? Só que ele some, né? Porque o bicho é roubado demais, enfim. Caramba, pô. Mas aqui é em uma escala um pouquinho menor por causa das limitações da época. O que esse monstro faz? Ele consegue manipular a realidade, manipular o tempo, manipular o espaço, o clima, a matéria, praticamente tudo. E qual é o nome desse monstro? O nome é Anthony. Anthony é um garoto de 6 anos de idade, pelo menos em aparência. Ele parece um garoto normal, mas ele não é. E só do fato de eu ter chamado ele de monstro com poderes divinos, você já sabe o porquê. Esse garoto, esse monstro, ele conseguiu isolar uma cidade inteira do resto do mundo. E dentro dessa cidade, ele conseguiu isolar os habitantes, que eu não sei ao certo quantos eram, mas eram alguns milhares. E ele isolou tanto ao ponto desses mesmos habitantes não saberem se o resto do mundo foi destruído pelo Anthony ou se ele ainda existe. Só que mesmo se ele ainda existir, Pikesville tá tão isolada que o resto do mundo existe ou não faz a menor diferença. Anthony não deixa ninguém entrar e nem sair. E se ele tiver destruído o resto do mundo, bom, não tem mais o que fazer. Ele fez questão de eliminar tudo aquilo que ele achava inútil. Ele eliminou a eletricidade, Calma aí também, pô. Calma aí. Que isso? Que criança é essa, cara?
Mano, eliminou a eletricidade que mal tinha nessa época, cara. Imagina agora. Os automóveis e também eliminou os sinais de televisão. Isso isolou ainda mais as pessoas e impossibilitou elas de saberem o que está acontecendo fora da cidade, no mundo todo, e também de poderem se locomover. Como é que eles descobriram que era entrando ou saindo. Ele, inclusive, controla até o próprio clima. Ele decide quando tá calor, quando tá frio. Controla também as estações. Ele pode decidir se é primavera, pode decidir se é verão, se é outono. Pegaram um puta ator foda, tá? Cara, olha o olhar dessa criança, mano. Dá pra te acreditar que realmente ele tem esse poder, cara. Muito ele pode foda. decidir tudo. Pelo menos uma vez por semana, ele permite que os habitantes da cidade assistam um programa que ele queira. No caso, ele cria o próprio programa de TV e faz as pessoas assistirem. E um desses programas envolve um show de dinossauros. Só que esse show é meio bizarro, meio grotesco, porque o Anthony, ele é meio doido da cabeça, ele não bate bem. Então ele botou uma série de adultos na casa dele para assistir um programa de dinossauros lutando. Só que não é como, sei lá, Jurassic Park. Não, é um negócio gore, é um bagulho bizarro, que nem mesmo os adultos estavam aguentando. Era muito sangue, muita víscera. Só que eles tinham que manter um sorriso e dizer que aquilo era muito bom e que fazia tempo que eles não viam um programa tão bom na vida deles. Meu Deus do céu, cara, que pesado. Tipo, Anthony, que legal. Eu curvo minha cabeça do outro ali. Comeu a Nossa, filho, que coisa boa. Mas por que ele tá bom, né? Tá ótimo, tá ótimo. Agora, mamãe ama agora. Tá? Simplesmente que horror, cara. O Anthony. Eu acho que a resposta pra isso tá bem óbvia, mas mesmo assim, vamos dar um sumário aqui. Anthony é praticamente um deus. E ninguém naquela cidade pode desagradar ele de forma nenhuma, muito menos chamar ele de assassino ou de monstro. Qualquer coisa que desagrade ele é considerado um ato hediondo. E como é que ele pune essas pessoas que desagradam ele? Ele não só simplesmente estala os dedos e apaga ela da existência. Ele envia elas para um outro lugar, chamado o Milharal. Ninguém sabe o que de fato é esse tal de Milharal. A teoria é que seja uma outra dimensão, uma dimensão totalmente paralela ao nosso mundo, em que as pessoas que por algum acaso desagradaram o Anthony foram parar. Ninguém sabe como é que é esse lugar, além das pessoas que vão pra lá. Não sabe se é uma dimensão de bolso criada pelo próprio Anthony ou realmente uma dimensão inteira, tipo, grande. Sendo um ou outro já abre uma possibilidade imensa pro que ele pode ou não pode fazer. Não é qualquer ser que consegue fazer isso. Então o Anthony, ele tem muito mais poder do que ele apresenta. E eu acho que se esse programa fosse feito hoje em dia, com a tecnologia de hoje em dia, a gente teria um baita horror cósmico nos cinemas. Muito, ou pelo menos na TV. Muito, isso é uma coisa bem interessante de se pensar. E considerando que o Anthony cria monstros, cria criaturas mesmo, só por causa do seu bel prazer, eu duvido que nesse milharal não tenha criaturas também pra brincar. Que não tenha dinossauros do gore. De pega-pega com quem desagradou o garoto. Pra você ter uma noção do quanto os habitantes dessa cidade são infelizes e são constantemente ameaçados, eles não podem sequer pensar mal do Anthony. Sim, isso mesmo que você está pensando. O Anthony, ele consegue ler pensamentos. Então não adianta só bolar um plano pra matar ele ou, sei lá, tirar os poderes dele de alguma forma que ninguém saiba ainda. Ele vai saber o que você tá pensando. Então você não pode sequer falar mal dele por pensamento, porque ele vai saber. Imagina o cara pensar, tipo, criança desgraçada. Aí ele olha, vamos milharar hoje, no milharal. Cara, que... Não, tipo assim, é muito parecido mesmo com aquele anticristo do Supernatural, né? Pô... Que interessante, cara. Olha como tem quanta coisa da hora que tem que o cara não sabe, pô. Como é que ninguém viu esse filme ainda? Tipo assim, pô, como é que ninguém viu esse episódio com muito dinheiro e falou, pô, vamos fazer, cara. Vamos fazer. Então, o que uma os série disso, imagina? Fazer, ficar repetindo constantemente nas suas próprias cabeças até eles conseguirem acreditar. Tudo o que o Anthony faz é bom e é uma vida feliz. E antes que você pergunte, não. O Anthony, ele não sabe que as suas ações são nocivas ou ruins. Pra ele, tudo passa de brincadeira. A sua mentalidade ainda é de um garoto de 6 anos.
Dan. Tem, ou melhor, tinha um parente do Anthony chamado Dan. E em um determinado dia ele estava fazendo aniversário e todo mundo estava comemorando o aniversário dele. Afinal, o Anthony ainda permite certas festividades desde que ele concorde com elas. Deus. Daí, ele ganha 2 presentes da sua esposa. Um deles era uma garrafa de brandy, que era um licor. E outro era uma Perry Como. Com essa garrafa e mais algumas outras bebidas, ele acaba ficando bêbado. E você sabe que bêbado só faz cagada. E no caso, essa cagada que o Dan fez foi uma das piores que ele poderia sequer pensar em fazer, que é começar a contestar a situação miserável da cidade. Como que o Anthony estava fazendo ela ficar uma desgraça. E por tudo que eu já falei aqui, você sabe que começar a contestar esse tipo de coisa, principalmente na frente do Anthony, é uma péssima ideia. Mas você sabe o que é ainda pior que isso? Pois é, confrontar o Anthony diretamente. O cara foi no ser, sei lá, que é meio cósmico, que cria dimensão e cria tudo, e fala, meu, tu é um merda. E é exatamente. Mas será que não tinha algum jeito de explicar pra ele, tipo, ô capetinho, ô monstro, demônio, coisa fofa, tu tá fazendo tudo errado. Não é não, então não é, tá? Se tu acha que não, mas só pensa um pouquinho. Sei lá, cara. Exatamente o que esse bêbado maluco faz. Ele começa a confrontar o garoto e chama ele de monstro e assassino, justamente o que eu falei que ele odeia ouvir. E claro que a raiva do garoto começou a subir exponencialmente. E não só isso, como ele também começa a pedir para todo mundo ali em volta atacar o garoto por trás e dar um fim de uma vez a esse reino de terror. Só que, claro, ninguém faz absolutamente nada, porque todo mundo ali tem amor à própria vida e não quer nem ser transformado em alguma outra coisa e também não quer ir pro milharal, porque ninguém sabe o que acontece lá. Então, o Dan meio que tava sozinho. E pra infelicidade dele, o Anthony acaba transformando ele em um Jack in the Box. Sabe naquela caixa de música que você vai dando corda e no fim aparece algum bicho. No caso, o Anthony transformou o Dan naquilo. Pra sorte dele, ou sorte dele, o pai do Anthony acabou convencendo ele a só transportar o Dan pro milharal. E o Anthony concorda e envia ele pra lá. Mas claro, sempre mantendo a mesma mentalidade. Tudo o que o Anthony faz é bom. E essa é uma boa vida. Um tempo depois, o Anthony acaba fazendo nevar. Cara, que bizarro. Vocês viram aqui a cabeça do cara, tipo... lá. Então, transformando ele em um Jack in the Box. Sabe naquela caixa de música que você vai dando corda? Olha isso, cara, que bizarro. O cara parado assim, aparece algum bicho. No caso, Anthony. Vou voltar aqui. E o Anthony, faz é bom. E essa é uma boa vida. Um tempo depois, o Anthony acaba fazendo nevar. Simplesmente porque ele quer, porque ele pode. Só que isso acaba acarretando uma série de problemas. E o principal problema é que, quando neva, ou seja, quando o inverno chega, as plantas começam a morrer. Ou seja, a colheita começa a ficar muito ruim. Porque, tecnicamente, antes do inverno chegar, você tem que fazer um estoque para que você não fique sem comida. Mas ele que escolhe, né? O povo dessa cidade não tem enlatados, não tem nenhum tipo de comida processada, eles têm que cultivar tudo que eles comem. Um grande período de fome estava se espalhando pela cidade inteira. Isso só porque o Anthony queria ver neve. O pai até tenta conversar com o Anthony, só que os outros adultos acabam convencendo ele a não contestar, que nem o pobre do Dan fez. You had best think only good thoughts. Anything less than that is handled at your own risk. Cara, e aí, o que faz? Então, o que a gente tem pra concluir? Primeiramente, que é bizarro. O Anthony, ele até pode ter uma aparência inocente, só que na verdade ele é um monstro. E pior, um monstro que tem poderes divinos. Ele conseguiu isolar uma cidade inteira de um modo que os habitantes que moram lá dentro não sabem se o mundo
foi destruído, cara, ou se olha a cidade só tá isolada mesmo, que é a Pixville. Mas tem continuação? E ele diariamente tortura os habitantes sem nem sequer saber disso, porque apesar dele ser um monstro, ainda tem uma mentalidade de 6 anos. E o pior, ele é mimado, então ele não vai aceitar ser contestado. Então, você não pode simplesmente falar pra ele que você não tá gostando da gestão dele. Então, bom, o jeito é aceitar. Isso é um bom exemplo de como o mais inocente dos seres pode acabar se corrompendo, se caso um grande poder for dado a ele. Sim. Se você ainda não me segue no Instagram ou no meu Twitter, os links estão aí embaixo. Segue o mano aí, pô, viral muito no Instagram da hora. E VQuest oficial, tudo junto e maiúsculo no Twitter. E não esqueça de garantir as suas estampas na loja, porque agora o canal tem parceria com esta grande distribuidora. Cara, eu tô abismado. O link tá na descrição, no comentário fixado ou diretamente na loja do canal. Muito obrigado ao Ferro Oliveira, Hiper777, Caio Fonseca, MacLeuler Maldonado, Gabriel Sinó. Ah tá, aqui é só agradecimento e coisa assim. Cara, calma aí que eu vou trocar a câmera aqui. Gente, o que foi isso, cara? Será que não tem continuação? Tipo assim, seria muito legal se tivesse como ver ele adulto, né? Porque ele vai crescer. Ele é criança agora. Será que quando ele for adulto ele vai ter uma mentalidade melhor? Mas se bem que dizem que a infância molda muita pessoa, né? Ele vai crescer um mimado, tipo, eu sou Deus, eu sou o cara. Mas, sei lá, e se ele crescer diferente, né? Que loucura isso, meu Deus do céu. Eu quero saber mais disso, eu vou pesquisar depois a fundo, tá? Que coisa eu trago pra vocês. Bizarro, incrível pra caramba. Vídeo muito bem feito, tá? Do Viral Quest. Muito bom, cara. Muito bom mesmo. Que isso? Fiquei muito interessado e parece muito aquele personagem do Supernatural que eu falei. Muito da hora, cara, da hora. E eu espero que vocês tenham gostado também, não tem nem muito o que falar. Eu queria ver, eu vou ver se tem continuação, tá? Porque, sei lá, se bem que pode não ter, né? Eu posso ter outro episódio, porque é vários episódios de histórias diferentes, pelo que eu entendi que o programa é, né? Mas, se tiver alguma coisa aí, me falem também, tá? Se vocês acharem que tem alguma coisa aí, a gente achou e tem. Quero ver. Muito foda, tá? Muito foda. E tenho curiosidade pra saber, como é que seria essa história do Anthony, que nem o cara falou, com a tecnologia atual, sabe? Podia fazer uma série longa muito da hora deles tendo que conviver com isso, sabe? Tendo que tentar mudar, moldar ele. Tem muita coisa pra explorar, isso aí seria uma boa. Mas, enfim, eu espero que vocês tenham gostado e não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal, comentar que eu assisto todo dia, 8 da noite tem vídeo pra vocês, tá? E recomendem mais vídeos desse estilo, pra não ficar só rap de anime. Quero mesclar um pouco as coisas, fazer uma coisa ali, outra aqui. E vou ver se eu acho mais vídeo desse canal, né? Porque eu achei muito foda. Vou ver algum vídeo interessante aqui do canal, que deve ter vários, né? O canal é disso. É de terror, ficção, então é um prato cheio pra gente que curte isso. Mas é isso então, valeu!